Eu tenho que dar boas-vindas, né? Então, boas-vindas! Todo mundo! Vamos dar o início, então, ao encontrão, né? Dos grupos familiares. Agora tá ok. Deus esteja abençoando. Eu vou mandar pro meu grupo, porque eu não estou vendo ninguém do meu grupo aqui. Vamos começar com uma oração, então? Querido Pai, Senhor, esteja abençoando este momento, que seja um momento de, não só de culto ao Senhor, de adoração, mas um momento também de comunhão, Senhor. Assim como tu, Senhor, que encontrava com o homem, Senhor, com a sua criação, na viração do dia, porque o Senhor tinha prazer, ó Pai, de estar juntamente com o homem, que aqui, Senhor, possamos ter esses momentos contigo também, Senhor. Não só entre nós, em comunhão, mas com o Senhor. O Senhor esteja no meio de nós, o Senhor esteja aqui nos abençoando, olhando para nós com carinho, Senhor, para cada casa, para cada lar que está agora conectado, Pai, nessa live. E o Senhor esteja abençoando, Pai. Pedimos a Tua graça, Senhor, e que o Senhor esteja olhando com carinho, Pai, cada um de nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Então, passar para a Cátia e Maurício para fazer as apresentações formais, tudo bem? Então, hoje nós temos o prazer de receber a Alexandra Monteiro. Ela é jornalista, ela é pastora, ela é palestrante, mas, acima de tudo, ela é uma pessoa muito querida, que tem uma palavra maravilhosa, que costuma encher o nosso coração de coisas boas. É uma pessoa muito especial, porque ela, na fala dela, nos exemplos dela, ela mostra como Deus é bom, como Deus tem transformado a vida das pessoas. Então, nós, para esse primeiro encontro, né, o nosso primeiro encontro dos grupos pequenos, que nós esperamos poder fazer outros, mas nós quisemos trazê-la para que ela pudesse, com esse carinho, com esse amor com que ela fala, transmitir a palavra de Deus, transmitir o que Deus tem para a gente nessa noite. Então, seja muito bem-vinda, Lê. Nós temos aqui um versículo que a gente escolheu para essa abertura. A Maurício vai ler para a gente. Sem óculos. Obrigada. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Salmo 1, 3, de 1 a 4. Então, que Deus nos abençoe nessa noite, Ale, que a palavra é toda sua. Te agradecemos também por dispor do seu tempo. Hoje é aniversário do irmão dela, e depois, quando a gente percebeu, já tínhamos marcado hoje, e mesmo assim ela se dispôs a estar aqui conosco. Então, agradeço também a participação de todo mundo que está aqui na sala conosco, também o pessoal que está assistindo lá no YouTube. E quem quiser fazer perguntas, pode escrever aqui no chat do Zoom ou lá no chat do YouTube, que depois, no final, a gente abre para conversar com ela. Tá bom? Então, Ale, com você. Kátia, não tinha um momento de louvor? É verdade, tem sim. Vamos ao louvor. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus.
sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar o mundo.
Obrigada, Alexandre, obrigada pelo louvor. Então, agora sim, Ale, com você, a palavra é sua. Muito obrigada. Quero agradecer pelo convite, né, da igreja, da Cátia, do Maurici, e pelo pastor de estar me recebendo hoje aqui. E eu queria começar esse momento lendo um texto da Palavra de Deus, que é um texto que me ensina muito, e um texto onde eu consigo ver realmente ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. Eu acho muito precioso quando a gente pode aprender da dinâmica e da vivência que Jesus tinha com os seus discípulos. E nós vamos ler o texto de Marcos 10, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui. Marcos 10. Eu quero ler o versículo 35, nós vamos ler do 35, e depois vamos continuar seguindo nesse texto, Marcos 10, 35. E hoje, como tema, né, desse momento, dessa palavra, a gente escolheu a coragem de fazer a diferença. A coragem, eu gosto de falar, de ser relevante. E eu queria que você lesse comigo esse texto. Marcos 10, 35 diz assim: E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele dizendo: Mestre, queremos que tu nos faças o que nós desejamos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua mão direita e outro à tua mão esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser desbatizado com o batismo com quem eu sou batizado? E eles lhes disseram: Não podemos. Jesus, porém, lhes disse: De fato, bebereis o cálice que eu bebo e serei batizados com o batismo que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, lhes disse: Sabei que os que são reconhecidos como governadores dos gentios exercem senhorio sobre eles, e o que sobre eles uns dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer um entre vós que quiser tornar-se grande, será o vosso servidor. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto, ele fala sobre um diálogo que Jesus teve com seus discípulos, onde 2 deles, Tiago e João, eles tomaram iniciativa e eles chegaram para Jesus e eles tinham um pedido ousado. Eles chegaram até Jesus e falaram: olha, quando tudo isso aqui passar, e eu estou parafraseando, e quando você estiver na glória, nós queremos ser aqueles que vão se assentar ao seu lado. Um à direita e um à esquerda. Né? Certamente eles calcularam, tem espaço para 2 pessoas. Tem um lugar ao sol para 2 pessoas. E se for por ordem de chegada, se for por ordem de quem pediu primeiro, nós vamos estar lá. E aí eles pedem primeiro.
né? Não sei quem cresceu com irmãos em casa, mas muitas vezes quando se tem irmãos, a disputa é pelo banco da frente, do lado do pai ou da mãe, ou de quem estiver dirigindo, né? E às vezes ocorre isso, quem corre chega primeiro, quem fala com o pai primeiro tem direito a ir no banco da frente. Mais ou menos é isso que aqueles discípulos estavam fazendo. E Jesus chama a atenção deles e ensina eles, e é um ensinamento para nós, porque Jesus fala, eu entendo que aqui nessa terra, os governantes são homens poderosos e eles estão nos lugares altos, e eles são aqueles que são servidos. Mas entre vós não será assim. Ou seja, no reino de Deus, as coisas são diferentes. E quando nós ouvimos algo sobre o reino de Deus, e quando nós ouvimos que no reino de Deus algo é diferente, então nós precisamos despertar nosso coração e abrir nossos olhos e nossos ouvidos para entender o que Jesus está querendo ensinar. Porque nós somos parte do reino de Deus. E aí Jesus fala, olha, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Na lógica comum, o maior é aquele que é exaltado, que governa, que está num lugar alto. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Por quê? Porque mesmo Jesus estando num lugar alto e sendo o maior e sendo o mais elevado, ele veio para servir e não para ser servido. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, se vocês querem ser como eu, se vocês querem estar no meu lugar, sejam aquele que serve. E aí, antes disso, a gente vê no texto que ele fala, e quanto a quem vai sentar do meu lado nos céus, isso não pertence a mim, pertence a Deus, aquele que está preparando o lugar. Então, Deus Filho coloca aí essa responsabilidade na mão de Deus Pai. Mas é muito interessante isso, quando a gente pensa sobre fazer a diferença. A coragem de fazer a diferença. A coragem de ser relevante. Porque eu vejo que nós buscamos, e todo ser humano busca isso, uma validação. Nós buscamos no nosso coração essa certeza de que nós somos relevantes naquilo que fazemos. E muitas vezes nós confundimos essa importância e essa relevância com estar em um lugar alto. Com receber aplausos. Com estar em um lugar que é valorizado pelos homens. Mas o que Jesus nos ensina é que relevante é aquele que está servindo. Relevante é aquele que coloca a sua vida em disposição ou à disposição. Isso traz uma resposta muito preciosa para o nosso coração. Porque muitas vezes nessa busca, dia após dia, nós lutamos para receber essa validação pessoal, essa aprovação. E nós nos questionamos se nós somos bons o suficientes. E a verdade é que, na categoria do mundo e da nossa vida, do nosso trabalho, algumas vezes nós vamos ser considerados bons o suficiente, outras vezes não.
Algumas vezes nós vamos estar no topo, outras, aos olhos humanos, não. Vem um desafio, vem uma adversidade, algo acontece e te tira do que você estava acostumado. Muitas vezes pessoas desistem da vida porque situações tiram elas do lugar onde elas se consideravam boas naquilo que elas faziam. Como é difícil, né, para alguém que se considera bom em algo, perder aquilo que faz. Por quê? Porque muitas vezes o nosso valor é completamente atrelado a essa aprovação, né, que nós recebemos da sociedade, a essa aprovação das nossas tarefas, a esse lugar de honra. E é bom sonhar, e é bom crescer, e é bom poder estar num lugar de honra, mas eu quero que você reflita comigo hoje, nesse ensinamento de Jesus de que relevância não é estar no lugar elevado. Relevância é poder servir. Então eu quero te convidar comigo, enquanto eu vou continuar essa palavra, a ser encorajado a fazer a diferença. Mas entenda que fazer a diferença, como eu falei, não é estar no lugar elevado. Pode ser que você esteja, pode ser que você não esteja. A verdade é que você pode fazer a diferença em qualquer lugar que você estiver. Eu gosto de falar isso. Não há ninguém que não tenha nada que não possa servir. Então, uma mentira que muitas vezes nós acreditamos é que nós não servimos para nada. Nós não somos úteis para nada. E isso não é verdade, porque a presença de Deus está em você e na sua vida. E sabe, quando nós vivemos essa vida, essa nova vida em Jesus, nós temos e carregamos esse poder de Deus, de poder tocar qualquer ambiente que a gente esteja, de poder fazer a diferença através da nossa presença. Então, o que é ser relevante? Ser relevante é você fazer a diferença com a sua presença. Entenda isso, a sua presença na vida das pessoas, a sua presença nos lugares. Aquilo que você carrega com você é relevante. O seu servir é relevante. Muitas vezes nós nos questionamos: mas será que vai fazer a diferença eu estar ou não estar? Será que vai fazer a diferença a minha vida? Eu quero te dizer hoje, te lembrar que sim, vai fazer a diferença. Há um tempo atrás, eu tinha me convidaram para ir num evento, e era um evento da minha família. Nós temos uma igreja e uma escola, e era um evento da escola, e normalmente eu não trabalho na escola, então nem sempre eu me envolvo com as coisas de maneira administrativa. E minha irmã estava organizando esse evento, e aí falaram assim para mim: olha, você podia ir tirar umas fotos. E no momento que me falaram isso, eu pensei assim: tem 10 pessoas que podem tirar uma foto. Provavelmente eu vou chegar lá e já vai ter alguém responsável por isso.
Então, não faz o menor sentido eu ir nesse evento. E, de fato, já tinham pessoas responsáveis, porque eles são, né, organizados, eles já estavam organizados para isso e já tinham pessoas responsáveis por fazer isso. Mas quando eu estava pensando sobre estar ou não estar, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração e ele me falou assim, realmente, vão ter pessoas lá para tirar foto, vão ter pessoas fazendo diversas coisas, mas a sua irmã só tem você, que é irmã, que pode estar lá para apoiar algo que ela está fazendo. E o importante nesse caso não é nem o que você vai fazer lá. O importante é a sua presença naquele ambiente. E aí eu dei a volta no carro, porque eu não estava indo, estava indo para outro lugar. E eu fui estar naquele ambiente. Por que eu estou te falando isso? Porque existem ambientes que você precisa estar. E sabe, não é sobre o trabalho que você desempenha. Não é sobre o que você já conquistou, mas é sobre você estar presente e disposto. Muitas vezes até dentro da nossa própria família, nós nos questionamos se nós somos bons o suficiente, se nós temos oferecido recursos o suficiente. Mas a verdade é que Deus tem te chamado, em um primeiro lugar, para estar presente, estar atento e ser maior como aquele que serve. Se por algum motivo você tem duvidado da sua relevância, hoje eu quero te lembrar que você é chamado para fazer a diferença com a sua presença. E se você aspira ser o maior, se você aspira crescer, seja aquele que serve. Ninguém não tem nada a ponto de não poder servir. Todos nós temos algo que nós podemos trazer, que nós podemos oferecer. Assim como Jesus nos inspirou, e ele fala que ele veio ao mundo para servir. É interessante porque uma maneira que nós nos sentimos valorizados é quando nos servem. Né? Como Jesus usou o exemplo aqui, quanto maior o cargo, mais prestígio talvez uma pessoa vai ter. Mas o que Jesus está dizendo é, olha, se sinta prestigiado. Você é grande. Você é relevante, você faz a diferença quando você serve. Então, isso é ser relevante. A segunda coisa que eu quero compartilhar dentro de a coragem para fazer a diferença é que os nossos movimentos, eles importam. Tudo o que você faz impacta alguém ao seu lado. E tudo que você faz pode impactar pessoas que estão distantes de você também. Eu gosto de usar o exemplo de um compasso. A Kátia já me ouviu falando isso. Mas imagine aí um compasso. E esse compasso está, né, parado. E o meu compasso agora eu vou fechar ele. Então, ele não está tão aberto assim. Quando você girar esse compasso numa folha, ele vai fazer um risco. E é incrível, porque não importa se o compasso estiver extremamente aberto ou se ele estiver fechado, porque tem fases da nossa vida que parece que a gente não consegue fazer uma abertura total, né? Que os nossos movimentos, eles são menores, talvez eles são mais devagares do que nós estamos acostumados. Mas sabe o que? De qualquer maneira, esse compasso no papel, ele vai tocar tudo que tiver na direção dele. Se tiver um objeto aqui, vai ser arrastado. Além disso, ele vai fazer um risco.
Qualquer movimento que você faz não impacta só a sua vida. Impacta a vida de alguém ao seu redor. E os nossos movimentos importam. Muitas vezes nós vivemos no campo das ideias, das ilusões. Nós ficamos pensando sobre as coisas, divagando sobre as coisas, mas não damos um passo na direção de fazer de fato a diferença. Isso tem a ver com os nossos projetos também. Talvez você tenha projetos, sonhos no seu coração, ideias, coisas que você tem pensado, coisas que Deus já colocou no seu coração, e que na hora que elas chegaram parecia algo tão bom. Mas isso ficou só no campo das ideias. E nós precisamos ter a coragem de fazer uma transição das ideias para a prática. De algo parado para algo em movimento. Porque por menor que seja o seu movimento, ele vai abençoar a vida de alguém. E ele vai produzir fruto na sua própria vida. Provérbios 13, 14, eu quero ler com vocês, tem um versículo que me chama muito a atenção e é um ensinamento sobre isso. Provérbios 13, 4, diz assim: o preguiçoso sonha, mas nunca consegue nada. Por outro lado, a pessoa esforçada e trabalhadora realiza todos os seus sonhos. Então, parafraseando Provérbios 13, 4, o preguiçoso, ele fica só no campo das ideias. Ele imagina. E eu posso mudar o preguiçoso para o medroso. Né? Quem tem medo fica só no campo da imaginação, dos gigantes que ficam na sua mente, das impossibilidades, ou daquilo que você gostaria de realizar, mas nunca consegue nada. Agora, a pessoa esforçada e trabalhadora, e aí de novo vem a referência daquele que serve, realiza os seus sonhos. Essas coisas que são ideias, essas coisas do campo da ilusão, elas precisam transicionar para a prática da sua vida. As pessoas me perguntam, porque como eu escrevi sobre coragem, é um tema que me chama a atenção e que Deus também me ministrou ao longo dos últimos 5 anos. As pessoas me perguntam muitas vezes, olha, como é que eu venço o medo? Uma maneira prática, né? Eu falo, a primeira coisa que você precisa saber é que Deus não criou ninguém para viver uma vida de covardia. A Bíblia tem inúmeros textos que nos mostram isso. Então, ele está te chamando desse lugar de medo para um lugar de ousadia. Eu falei, a segunda coisa que você precisa é dar um passo. Mesmo que seja um passo com a perna tremendo, esse passo ainda vale. E aqui é justamente isso que Provérbios nos ensina, porque Provérbios fala a pessoa esforçada e trabalhadora, a pessoa que se movimenta, ela realiza os seus sonhos. Não é uma questão de quão grande você é, de todas as habilidades que você tem. É uma disposição de coração. Nós enfrentamos o nosso medo quando nós decidimos praticar a fé. Sabe, como Tiago nos ensina, a fé sem obras, ela é morta. Sempre vai existir uma transição do campo das ideias, do campo dos sonhos, para a prática. A gente pode falar, eu amo alguém. Mas, sabe, esse amor vai ser
exercido no momento que você serve alguém. Você pode falar que existe um dom de Deus na sua vida, que Jesus impactou a sua vida. E eu creio e é verdade. Mas isso vai tocar alguém no momento que você passar a mão no telefone e entender que você é relevante. Para ligar para alguém e falar, ei, eu estava orando por você. Muitas vezes nós ficamos tão presos nos nossos problemas e nos nossos temores que nós esquecemos da nossa relevância. Porque existe alguém esperando pela sua voz. Existe um sonho esperando pela sua ação para ser concretizado. E esse era o estilo de vida de Jesus. Jesus, ele ensinava através da sua prática de vida. Então, a primeira coisa, recapitulando, ser relevante é estar presente, servindo. Não é ser o mais famoso, não é ser a pessoa mais conhecida. É estar presente na vida de alguém. É estar presente nos ambientes que Deus te colocou. Segunda coisa, os seus movimentos importam. Precisamos sair só do campo das ideias, da imaginação e, como Provérbios nos ensina, trabalhar e realizar coisas. E o terceiro ponto sobre a coragem para ser relevante e fazer a diferença que eu quero falar hoje é que nós não podemos desistir, porque Deus nos chamou para viver corajosamente. É incrível como, quando nós decidimos dar um passo de coragem, o primeiro passo a gente dá, mas parece que no meio do caminho vem um obstáculo. Eu estava ouvindo um autor que eu gosto muito, ele é jurista, é o William Douglas, e ele é cristão, e ele estava falando, olha, sucesso... ele falou, eu ouvi uma pessoa dizer que sucesso não é não ter problemas, mas é ter novos problemas. Quer dizer que você passou de uma fase para outra. Então eu quero te encorajar nisso, não desista no meio do caminho. Sabe, talvez o seu problema era um e aí você teve um passo de coragem, um passo de ousadia que você precisava. E aí um outro problema surgiu. Eu quero te encorajar e falar que bom, olha, é um problema diferente dessa vez. Porque você já saiu do lugar que você estava. Não desista, porque Deus te chamou para viver corajosamente. A verdade é que os filhos de Deus, eles são chamados para viver de uma maneira relevante. Eles são chamados a servir e nós somos chamados a viver corajosamente. Eu falo que quando nós lemos a Bíblia, em vários encontros que Deus teve com seus servos e seus filhos, eu nunca vi ele falando, ei, fique com medo. Pelo contrário, todas as vezes que ele encontrava os seus ungidos e aqueles que ele estava chamando, ele falava, não temais. Quando eles tinham motivo, né, para talvez temer. Quando a situação era desafiadora, quando a situação era nova. Ou um anjo aparecia para falar, não temas. Ou o próprio Deus falava, não temas, seja forte, seja corajoso. Várias vezes. Em contextos diferentes. Com pessoas diferentes. Por quê? Porque a verdade é que Deus nos chama a um estilo de vida de coragem.
porque ela não é dispensável. E às vezes quando nós falamos sobre isso, né, nós imaginamos grandes coisas. Por exemplo, alguém que foi convocado à guerra. Alguém que está com a sua vida em estágio terminal. Não sei qual é a sua cena que requer coragem. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que não seja algo que todo mundo vê como tão grandioso ou tão difícil, o importante é que você vença as guerras que existem na sua vida. E aquelas demandas do seu coração. Hoje, o nível do seu desafio é o nível de coragem que Deus está esperando que você exerça. Talvez é para ter uma conversa que você precisa, resolver algum conflito. Talvez é para começar algo que você precisa. Para alguma mudança, para entrar numa nova fase. Deus está chamando cada um de nós para esse movimento. Muitas vezes nós temos o medo do que alguém vai pensar quando a gente entregar uma palavra de Deus, por exemplo. Seja corajoso. Sirva. E mesmo que as pessoas não reconheçam isso, esse é o lugar de relevância que Deus está te chamando. Em qualquer lugar existe uma chamada de Deus para nós. E como nos traz alegria a realização de coisas. Como nos traz alegria uma ação concreta que representa a nossa fé. Porque a fé, ela está no nosso coração e ela está no nosso pensamento. Mas como é bom quando a fé ela é praticada. A coragem para um cristão nada mais é do que o exercício da fé. Então, quando você estiver se deparando com os desafios da sua caminhada, exerça a fé. Escolha a fé. Talvez vai ser com pessoas do seu cotidiano. Talvez não. Nós vemos na caminhada de Jesus momentos que ele serviu pessoas que ele conhecia e momentos que ele serviu com o ensino, com palavras, pessoas que ele tinha acabado de conhecer. O importante é aonde você está. Você é relevante. Nunca acredite de que você não é útil, de que Deus não pode te usar. Isso não é verdade. Existe algo precioso na sua vida que Deus pode e quer usar. E aí depende de nós. Nós podemos dizer sim ou não a esse chamado de relevância. Mas sabe, mesmo quando nós dizemos não, nós somos tão relevantes em quem Deus nos fez para ser, que quando nós dizemos não, com certeza alguém vai ser impactado negativamente pelo nosso não. Com certeza algo vai ficar faltando que você poderia trazer,
Sabe, talvez dentro da sua casa tenham coisas faltando por causa do seu não, ou da sua covardia. E eu sei que muitas vezes quando o medo ele toma o melhor de nós, ou quando o sentimento de insignificância toma o melhor de nós, parece que a gente quer fazer algo pelas circunstâncias, mas a gente não consegue. Mas eu quero te convidar hoje a tomar uma atitude de fé e a falar: medo, vai embora da minha vida em nome de Jesus. Sentimento de insignificância, vai embora da minha vida em nome de Jesus, porque eu sou filho de Deus e eu fui criado para ser relevante. E mesmo que o meu giro for pequeno, eu vou alcançar alguém com esse giro. E um dia ele vai ser maior. E talvez causar um impacto maior. Mas eu não vou ficar parado. Porque eu sei que eu sou relevante. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Porque eu sirvo como Jesus. E aquele que serve é o maior. Se você está numa posição de sentimento de insignificância, comece a servir. Comece a servir aonde você está, com o que você pode. Ah, mas o que é servir? Servir é qualquer movimento seu para ajudar alguém. E não precisa ser alguém de longe. Não, pode ser alguém de perto, pode ser alguém de casa. É quem Deus colocar no seu caminho. Eu me lembrei de algo agora e eu quero encerrar essa palavra, na verdade, com essa história. Eu não sei se vocês já ouviram falar da missionária Corrie ten Boom. E ela não é mais viva, mas eu visitei em Amsterdã um museu que é a casa dela. E a história dela foi que ela, com a sua família, na época da Segunda Guerra, antes até um pouco, ela tinha no coração dela e o seu pai e os seus irmãos um desejo de se reunir, fazer reuniões de oração e orar pelos judeus. E eles começaram a orar pelos judeus. Não sei se você já teve algo no seu coração alguma vez que um motivo que te deu vontade de começar a orar por aquilo. Talvez é algum familiar, talvez é alguma situação, talvez é um país, talvez é a sua nação, talvez é a sua igreja. Eu não sei. Mas no coração daquela família, ten Boom, era orar pelos judeus. E eles começaram a orar, E os judeus, alguns começaram a saber que ali naquela casa existiam pessoas que os amavam e que estavam orando por eles e orando pela sua proteção. E depois de um tempo, aquilo que era uma reunião de oração, na época dos campos de concentração, passou a ser um esconderijo. Então, eles começaram a abrigar e esconder famílias judias dentro da sua casa, porque ali também funcionava uma empresa, para que elas não fossem levadas ao campo de concentração. E aquilo que antes era só um desejo do coração deles, começou a se tornar uma oração, e depois disso se tornou uma prática. Porque do orar por aqueles judeus e abençoar eles em oração, o que aconteceu foi que Deus permitiu que alguns fossem escondidos e fossem auxiliados dentro daquela própria casa. A história da família continua
E é um testemunho grandioso de fé, de coragem, de perdão. A verdade é que eles foram traídos por um agente disfarçado do exército nazista, e Corrie, ela foi levada ao campo de concentração. Mas o que eu quero voltar e focar aqui é que aquilo que você ora por, aquilo que está no seu coração, e que você exerce fé, e que você pede a Deus por, e que você clama, Deus vai te dar uma oportunidade de ser relevante com as suas ações. Eu sempre falo isso, se existe algo no seu coração, coloca isso em oração. Mas saiba que quando você colocar algo em oração, Deus vai te dar uma oportunidade de servir com as suas ações. E isso é lindo, porque é um testificar da palavra quando diz que a fé sem obras é morta. Então as coisas, elas precisam sair simplesmente do campo da nossa imaginação e do nosso coração. E isso que está aí no seu coração, esse desejo pelo bem de alguém, esse desejo que algo seja diferente. A coragem faz com que isso se torne uma ação. E não é algo natural, é algo de fato derramado pelo Espírito Santo de Deus, né? É o dunamis, o poder ousado. E isso é algo que os filhos de Deus carregam. E eu creio nisso, eu creio na relevância de cada um que está conosco aqui nessa reunião hoje. Sabe, eu posso falar que Deus me tirou de um lugar da minha vida onde eu tinha medo de me expor, medo de falar, e me colocou num lugar onde eu tenho sido um testemunho em muitas coisas daquilo que Deus tem me ensinado e tem feito na minha vida. Então eu quero realmente encorajar cada um aqui. Eu sei que eu não estou participando desse encontro de vocês tão precioso à toa. E é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar na Holiness. Eu ministrei para um grupo da Holiness de Campo Grande há um tempo atrás, também nesse período de quarentena. E eu sei que Deus, ele não faz nada por acaso. Então, sabe, se hoje tem uma palavra e eu quero te encorajar a encerrar com ela, através desse testemunho, é que você deixe as coisas que são sonhos, que são desejos, que são orações, serem transformadas em uma ação que toque alguém. Sejam transformadas em ações que construam algo. Deus está chamando cada um aqui, porque do seu jeito, com as habilidades que você tem, existe relevância nas suas mãos. Não deixe a incapacidade ditar a sua história. Ou aquilo que alguém determinou sobre a sua vida ditar a sua história. Não deixe um diagnóstico ditar a sua história, como eu falei, mas eu estava acostumado, eu sempre fazia desse jeito, agora eu não tenho como fazer desse jeito. Isso não significa que acabou para você. Deus tem algo novo, seja corajoso. Faça de uma maneira diferente. Busque em oração respostas. Mas se lembre que o seu movimento, ele toca a vida de alguém. Eu gostaria de orar com vocês para encerrar nessa noite. Quero que você pense aí. O que tem estado no seu coração? Quais são os pensamentos que você tem tido a seu respeito?
Você se vê como alguém relevante. Porque você é, e qualquer outra palavra fora disso não procede de Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar com os meus irmãos na fé. Eu quero te agradecer porque o Senhor não nos chamou para viver em covardia, mas sim para fazermos a diferença. Isso não depende só de nós, mas é dom e é poder do Espírito Santo. Obrigada porque nós temos sido comissionados e isso dá sentido para a vida de cada um aqui. Então eu quero declarar mesmo sentido para a vida de cada um. Eu quero orar especificamente por aqueles que tiveram mudanças na sua vida, que os fizeram desanimar. E eu quero declarar hoje maneiras novas, formas novas, Deus, de tocar em outros, de desenvolverem projetos, de gerarem, Deus, recursos. Senhor, eu quero orar mesmo, declarando que ninguém é insuficiente. Ninguém, Deus, está impossibilitado de agir. Mesmo que de maneiras novas. Cada um pode tocar a vida de alguém. Senhor, eu oro que eles estejam atentos à presença. Assim como Jesus foi presente e Jesus serviu, nós queremos nos dispor hoje, a começar por mim. Nós queremos ser presentes e nós queremos servir. Obrigada pela oportunidade. A cada dia existe uma oportunidade. É assim que eu oro e abençoo, Deus, a família Holiness, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lê. Maravilhosa a sua palavra. Assim, realmente, para esse momento, Deus nos encoraja. Isso é muito bom, né? Saber que Ele está conosco em todos os momentos.